para esta noite. João capítulo 10, versículo 11 nos diz: disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Podeis assentar. Já é mais do que repetido que hoje na maioria das igrejas evangélicas é comemorado o Dia do Pastor. E o Dia do Pastor é um dia reservado para nós nos lembrarmos daqueles que, diante de Deus, com dedicação, cuidam da nossa vida espiritual. Não apenas o nosso pastor presidente, o pastor desta igreja, mas todos os demais pastores nos sentimos honrados, não apenas por este dia, não apenas pela homenagem, mas pela chamada de Deus em nossas vidas, porque a condição ou a chamada de Deus para o ministério pastoral é uma das mais excelentes posições que a criatura humana possa ter na face da terra. Muito melhor do que ser presidente de um país, muito melhor do que ser governador de um estado, muito melhor do que ser um prefeito, um deputado, um vereador, muito melhor do que ser um grande empresário, muito melhor do que ser um grande diplomata, é ter a certeza que fomos chamados para sermos pastores de ovelhas. Nós agradecemos a Deus por Ele ter nos chamado, nos separado, e como disse Paulo, Deus nos teve por fiéis, pondo-nos no ministério. Agradecemos ao nosso pastor presidente por ter tido de Deus a visão e ter escolhido os nossos nomes para compor este colégio apostólico, por assim dizer, este colégio de homens que devem ajudá-lo a conduzi-lo, o rebanho de Deus. Neste dia do pastor, eu pensaria que, na verdade, os homenageados não deveriam ser os pastores, e sim as ovelhas, porque é para nós, todos nós, pastores, presbíteros, diáconos, membros, todos nós temos um privilégio muito grande de sermos ovelhas. E se eu fosse dar um título para esta pequena e rápida palavra, seria a bem-aventurança de sermos ovelhas. Você já parou para pensar o quanto é bom sermos ovelhas do nosso pastor Francisco, e principalmente ovelhas do nosso Deus, ovelhas do nosso Jesus? Se eu fosse pegar nas Sagradas Escrituras pelo menos 2 exemplos de grandes pastores que cuidaram das suas ovelhas, que protegeram as suas ovelhas, que alimentaram suas ovelhas, eu pegaria um exemplo no Antigo e um exemplo no Novo Testamento. No Antigo Testamento, é óbvio que o melhor exemplo de pastoreio seria a pessoa de Davi. Davi é o pastor por excelência do Antigo Testamento. Davi é o pastor, rei, músico, poeta, mas na trajetória deste pastor, na trajetória como músico, na trajetória como soldado, na trajetória como rei, nós vemos que o mais importante para Davi era o fato dele ser um pastor. Em todas as referências, Davi, ou o escritor do livro de Samuel, o próprio profeta, sempre cita que a coisa mais importante para Davi era ser pastor de ovelhas. Quando, por exemplo, Deus fala para Samuel, vai na casa de Jessé para ungir um rei. Samuel chega lá, os irmãos já conhecem a história. Depois de passados todos os filhos de Jessé diante de Samuel, Samuel pergunta: acabaram-se os mancebos? E Jessé faz a seguinte referência: ainda falta o menor, mas este está pastoreando as ovelhas. A função mais importante que Jessé entendia era o pastoreio de ovelhas. Os demais filhos faziam de tudo dentro de casa, mas a função mais importante foi dada para Davi: pastorear as ovelhas de seu pai. Pois bem,
O restante da história os irmãos também já conhecem. Davi é chamado, é ungido rei, a história prossegue. E lá na frente o Espírito de Deus se retira de Saul. E agora Saul é atormentado por um espírito imundo. E naquela correria toda do palácio, alguém dá uma sugestão: Saul, ó rei, que tal nós chamarmos alguém que saiba tocar bem, para quando o Senhor tiver se atribulado, endemoniado, este alguém possa tocar o instrumento e o Senhor ficar liberto destes demônios que lhe atormentam. Saul gostou da ideia e mandou que os seus servos fossem à procura de um bom músico. E um dos seus servos se chega para ele e diz assim: Saul, eu achei essa pessoa. Ele é um garoto, ele é belenita, ele é filho de Jessé, ele mora no interior de Israel, é um rapaz de gentil aparência, sabe tocar muito bem, deu todas as características de Davi. Mas a última característica é a principal. O servo de Saul disse assim: e tem mais, o Senhor é com ele. Ele goza da presença de Deus. Ele poderia ter tudo isso, mas se Deus não fosse com ele, seria tudo em vão. Ou ele não poderia ter nada disso. Se Deus é com ele, então pode chamar, porque está atestado pelo ISO celestial. Este garoto tem qualidade, porque Deus é com ele. Este garoto toca bem, porque Deus é com ele. Ele tem a unção. Aí Saul diz assim: então tá bom, chega, precisa elogiar, mas não. Manda chamar esse rapaz. Mas fale o seguinte: Jessé, o rei precisa do seu filho, mas tem que ser aquele que cuida das ovelhas. Saul deixou bem claro que a grande característica de Davi era cuidar das ovelhas. Davi então sai, vai para o palácio, toca para o rei. Daqui a pouco Israel entra em guerra contra os filisteus. E no meio daquela guerra, a Bíblia diz que Davi não foi chamado para a guerra, provavelmente porque ainda não tinha idade para isto. Seus irmãos mais velhos estavam lá no campo de batalha, e a Bíblia diz que Davi ia e voltava. Ia para o palácio e voltava do palácio. Ia para o palácio e voltava para o palácio. Voltava para casa. Mas a grande preocupação de Davi era cuidar das ovelhas do seu pai. Ele ficava preocupado. O mais importante não é a guerra. O mais importante são as ovelhas do meu pai. O mais importante não é o rei. O mais importante são as ovelhas do meu pai. O mais importante não é o palácio. O mais importante são as ovelhas do meu pai. Até que nestas idas e vindas, Davi encontra um cenário de afronta, quando os filisteus afrontavam Israel. E os irmãos também já conhecem a história do grande gigante. E no meio daquela bagunça toda, no meio daquela grande afronta que Golias e os filisteus faziam contra Israel, Davi presenciou tudo aquilo. E ele disse: olha, se este filisteu incircunciso está pedindo que alguém peleje, que alguém lute contra ele, e ninguém se pronuncia, eu vou lutar contra este gigante. Alguém olhou para o garoto e falou: esse garoto não está com nada, ele não vai conseguir nada. Vamos fazer o seguinte, para ele não dizer que nós atrapalhamos a vida dele, vamos levar ele até a presença do rei. Chega-se Davi à presença do rei e diz: olha rei, eu quero lutar contra o gigante. E o rei diz: você, Davi, não, você não pode lutar contra este gigante. Porque o gigante, ele é um campeão de batalhas, ele é acostumado na guerra, e você é apenas um garoto, você é um boiadeiro, você é um cuidador de ovelhas, você é muito fraquinho, em outras palavras. E Davi, mais uma vez, se pronuncia. Davi, mais uma vez, mostra o que era mais importante para ele. E diz assim: rei, eu vou lutar sim contra este gigante. E vou falar para o Senhor por que eu vou lutar contra este gigante. Quando eu apacentava as ovelhas de meu pai, vinha um leão, vinha um urso, e eles davam em cima das ovelhas. Eu ia lá e matava o urso e matava o leão. Às vezes, rei, quando o leão estava ainda quando o leão já estava com a ovelha na sua boca, eu ia lá, tirava a ovelha da boca do leão, e quando o leão se voltava contra mim, eu pegava pela barba e matava aquele leão. Rei, eu vou te dizer uma coisa:
eu mesmo não sou tão forte assim, mas o mesmo Deus que me livrou do urso, o mesmo Deus que me livrou do leão, este Deus vai me dar força e nós vamos destruir este incircunciso. Para Davi, o mais importante não era ser músico, não era ser rei de Israel, não era ser o queridinho do rei, o queridinho do império, não. Para ele, o mais importante era ser pastor das ovelhas do seu pai. Glória a Jesus. Mas toda esta dedicação de Davi, todo este zelo de Davi, todo este amor que Davi sentia pelas ovelhas, ele, uma certa vez, compondo as suas músicas, compôs o salmo mais famoso, mais conhecido de toda a humanidade, o salmo mais lido por toda a humanidade. E neste salmo, ao invés de se valorizar, ao invés de dizer o quanto ele era bom naquilo que fazia, ao invés de Davi dizer, eu sou muito bom com as ovelhas do meu pai, eu guardo as ovelhas do meu pai, eu protejo as ovelhas, eu dou a minha vida pelas ovelhas, eu faço... Não, Davi não se supervalorizou, mas Davi, numa atitude humilde, faz a declaração mais linda de toda a história da sua vida. E Davi diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Davi estava dizendo com este salmo, que da mesma maneira, ou muito melhor do que isto, da mesma maneira que ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele sentia o cuidado de Deus para com a sua vida. Da mesma maneira que ele protegia as ovelhas do seu pai, ele sentia a proteção de Deus para com a sua vida. E no Salmo 23 ele declara, o Senhor é o meu pastor. Ainda que eu não seja forte o suficiente para guardar as ovelhas do meu pai, eu tenho um Deus que é o meu pastor e é todo poderoso para guardar a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu, como pastor, não consiga suprir as necessidades das ovelhas do meu pai, o meu Deus, que é o meu pai e é o meu pastor, ele supre todas as minhas necessidades. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, ele refrigera minha alma, ele me guia pelas veredas da justiça. E eu vou dizer mais, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu possa ser acometido de temor e apreensão, não, eu não vou temer, porque ele, o meu pastor, o meu Deus está comigo, e a sua vara e o seu cajado me consolam. Talvez se fôssemos nós diríamos, mas vara consola. Vara é um instrumento que o pastor usa para bater nas ovelhas, para corrigir as ovelhas. Mas Davi sabia que esta vara, que era usada para corrigi-lo, na verdade o consolava, o fortalecia, o trazia para o caminho certo. É por isso que ele disse, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ovelhas do Senhor, nós temos um Deus que é o nosso pastor. Pastores do Senhor, nós temos um Deus que é o nosso pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o exemplo do Antigo Testamento. Mas se nós formos para aliás, no Antigo Testamento, nós tínhamos vários profetas que eram pastores, Amós e vários outros. Mas se nós formos para o Novo Testamento, nós não encontramos muitos pastores, nós encontramos muitos pescadores. Pelo menos 50% do colégio apostólico de Jesus eram pescadores. Então qual seria o grande exemplo do Novo Testamento? Não poderia ser outro, senão o próprio Senhor Jesus. E no capítulo 10, ele inicia o capítulo 10 de João dizendo,
aquele que não entra pela porta das ovelhas é ladrão e salteador. Ele começa a dar uma série de descrições acerca do relacionamento do pastor das ovelhas. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Ele começa a dar todas as características e a citar vários personagens que envolvem a atividade de ovelhas e pastores. Os discípulos, os ouvintes deste discurso, ficam sem entender muito bem o que Jesus estava querendo dizer. Então, ele faz a célebre afirmação no versículo 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Neste mesmo texto, Jesus fala do ladrão. Neste mesmo texto, no próximo versículo, inclusive versículo 12, Jesus fala do mercenário. Neste mesmo texto, Jesus fala dos lobos. Neste mesmo texto, Jesus fala daqueles que não são pastores. E ele dá uma série de características destes personagens, do lobo, dos mercenários, daqueles que não são pastores, dos ladrões que vêm para roubar, matar e destruir, mas ele, como nosso pastor, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Neste dia, intitulado Dia do Pastor, que nós venhamos a ter esta certeza plena de que o Senhor Jesus, ele é não apenas o nosso pastor, mas ele é o nosso grande pastor. Que nós venhamos a entender que o Senhor Jesus é o grande pastor das nossas almas. Que nós venhamos a entender que o Senhor Jesus é o nosso bom pastor, e em Hebreus capítulo 13, versículo 20, ele é considerado o grande pastor. Mas em 1 Pedro, na epístola de Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, no versículo 4, o apóstolo Pedro nos diz assim: quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Na antiga aliança, tinha os sacerdotes e tinha o sumo sacerdote. Na nova aliança, existem os pastores, mas também existe o sumo pastor. O sumo pastor é o pastor dos pastores. O sumo pastor é o superintendente dos pastores. O sumo pastor é aquele que para o qual todos nós daremos conta. Os pastores darão conta das ovelhas, as ovelhas darão conta das suas vidas. O certo é que todos nós um dia estaremos diante do nosso grande, bondoso e sumo pastor das nossas almas. E naquele grande dia, diz o apóstolo Pedro, nós receberemos a incorruptível coroa de glória e estaremos para sempre com o Senhor nosso Deus, e seremos consolados de todas as nossas dores. Enquanto estivermos aqui na terra, estaremos suscetíveis ao ataque dos lobos, dos ursos, dos leões, dos mercenários, dos ladrões, mas enquanto estivermos aqui também, nós temos a certeza que nós temos o grande pastor das nossas almas, nos protegendo, nos livrando, nos guardando, como disse o salmista Davi: quando andarmos pelo vale da sombra da morte, teremos a certeza de que o nosso sumo pastor está conosco. Naquele dia da adversidade, quando você não consegue o telefone do pastor Francisco, naquele dia de dificuldade, quando você não consegue ir na casa da irmã da oração, neste dia de dificuldade, o sumo pastor está do teu lado para dizer: meu filho, minha filha, eu estou contigo. E você poderá dizer
dizer com toda certeza e com muito orgulho: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O nosso grande pastor está sempre conosco, nos provendo, nos ensinando, nos alimentando, nos guardando, nos protegendo, nos abençoando, nos fortalecendo. E nesta noite, o grande, o bondoso e o supremo pastor está aqui para dizer que nós somos bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados não é porque somos membros de Cordovil, somos bem-aventurados não é simplesmente porque somos ovelhas do pastor Francisco José. Somos bem-aventurados por quê? Porque nós, o pastor Francisco José, toda a diretoria, todos os pastores, toda a igreja, nós somos ovelhas do supremo pastor que é Jesus, e Ele está conosco para continuar nos abençoando. Que o Senhor possa entronizar, que o Senhor possa aplicar esta palavra em nossos corações na noite deste dia. Neste dia do pastor, ficam aqui as nossas felicitações a todos os pastores, a todos aqueles que foram consagrados há não sei quantos anos atrás. Aqui tem pastores com 20, com 30, com 40. Pastor Antônio Gilberto tem 40 anos de pastor. Aqui tem pastores recentes que foram consagrados no mês passado, na semana retrasada. Temos pastores de todas as idades, temos pastores aqui que já pastorearam rebanho, temos pastores que são apenas auxiliares, mas o certo é que todos nós estamos parabenizados, sentimos-nos abraçados nesta noite, porque a igreja tem reconhecido e aprovado o nosso ministério, mas principalmente que nós, a igreja do Senhor, juntamente com os pastores, possamos nos sentir abençoados e aventurados, porque somos ovelhas do supremo pastor que é Jesus. Deus nos abençoe.